Têm sido constantes e reiteradas as notícias de que a rede hoteleira nacional está em crise, com taxa de ocupação em torno de 10%. Mas o presidente Bolsonaro pode ajudar de uma forma humanitária a hotelaria nacional. Sobre essa questão, quero conversar com você daqui um pouco, mas antes, mais uma vez e sempre, reiterar a importância de você se inscrever em nosso canal, de você compartilhar o nosso conteúdo em suas redes sociais, ativar o sininho. Nós temos duas alternativas de contribuição, que é o Apoia-se ou o depósito na poupança. Lembrando sempre que nós não contamos com verbas de governos, não contamos com verbas de movimentos, não contamos com verbas de parlamentares. Esse é um projeto tocado exclusivamente na parceria e na cumplicidade que vamos construindo com você. Nós nem temos recursos para pagar compartilhamento ou impulsionamento. Tanto assim que ultrapassamos o número de 75 mil inscritos nessa parceria que nós vamos construindo. Eu acredito que uma medida muito pontual e importante que o governo federal, que o presidente Bolsonaro poderia tomar, seria chamar a ABIH, Associação Brasileira de Indústria de Hotéis, e montar uma parceria no seguinte sentido: que os hotéis destinassem um X de ocupações para que lá ficassem os idosos que vivem sozinhos. Houve um levantamento aí que seriam mais de 5 milhões de idosos brasileiros vivendo sozinhos. Então seria interessante que os hotéis fossem usados como locais para acolher essas pessoas, acolher aqueles que estão adoentados. E ampliando esse processo, o presidente poderia recorrer às faculdades, aos cursos de enfermagem e dar uma bolsa para que essas pessoas tivessem ali um estágio, fizessem ali um estágio. Porque se a parte primeira demanda uma questão de médicos, a segunda etapa, que é a do acompanhamento, quando não se está em UTI e mesmo estando em UTI, o trabalho cotidiano, o trabalho, digamos, de cuidador, ele pode e deve ser feito por estudantes ou formados em enfermagem, tanto em técnicos em enfermagem quanto em enfermeiros com curso superior. Seria mais ou menos como usar os médicos cubanos, porque eles são enfermeiros bem qualificados. Eles não são médicos. Na essência, se nós formos olhar, o trabalho que os médicos cubanos realizaram pelo Brasil foi um misto de psicólogo, assistente social e enfermeiro. E eu acredito que os alunos, que os enfermeiros, que os técnicos e os enfermeiros com nível superior formados no Brasil tenham uma similaridade de conhecimentos com aqueles médicos cubanos que vieram para cá. Então, qual é a ideia geral? Que o presidente da República chame a BIH e veja, por exemplo, São Paulo está com problema? Faz uma triagem. Belo Horizonte está com problema? Mesma coisa. Porto Alegre. E faz uma remuneração para os donos dos hotéis para que eles possam manter sua atividade funcionando e que, passada a crise do vírus chinês, eles não estejam de tal forma endividados que se torne inviável continuar com seu empreendimento.
Então fica a dica, fica a sugestão. Eu não sei se seria possível contar com o ministro do Turismo, que para mim é um enrolado, é um cara que não desenvolve atividade, está mais preocupado em se justificar do que apresentar projetos, mas se chame essas pessoas e se trabalhe de modo coordenado. Ali você, numa só tacada, o presidente manteria um nível de ocupação de alguns hotéis ou dos hotéis que aceitassem participar do projeto, manteria uma remuneração pela ocupação do espaço, possibilitaria uma renda para os formados como técnicos em enfermagem ou como enfermeiros com curso superior, e se poderia encontrar um tipo de atendimento e atenção para os idosos, que são o principal grupo de risco. Ah, mas o que é o conceito de idoso? Ele varia muito. Eu tenho 61 anos, não me considero idoso. Eu conheço pessoas com 86 anos, é o caso do meu sogro, e ele não é um idoso. Por quê? Porque a cabeça dele é maravilhosa, porque ele se cuida, porque ele se alimenta adequadamente, porque ele faz caminhada, se exercita. Então, se nós estamos diante de uma realidade, se nós estamos convivendo com uma realidade, nada mais justo, nada mais correto, nada mais oportuno do que encontrar dentro dessa crise alternativas para, aos poucos, fazer a economia voltar a andar e, ao mesmo tempo, dar a proteção, dar assistência, principalmente a quem faz parte dos grupos de risco. Essa é a minha sugestão. E qual é a sua opinião a respeito desse assunto? Gostaria muito de saber o que você pensa a respeito. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.